Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando toda a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Os surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos por um instante a graça de Deus sobre nós nesta manhã, o auxílio do Espírito Santo, para que esse toque de Jesus também toque os nossos ouvidos, abrindo-os para escutar esta palavra que acabamos de ouvir. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 23º domingo do tempo comum. Iremos acompanhar mais um milagre que Jesus realiza: a cura àquele homem surdo, mudo, que foi levado ao encontro de Jesus. Mas nós precisamos fazer uma breve retrospectiva do que nós ouvíamos no domingo passado. No Evangelho, Jesus foi questionado pelos fariseus e mestres da lei sobre o costume e as tradições religiosas. E depois, durante toda esta semana que terminou, nós fomos acompanhando a sabatina com que os judeus sabatinavam Jesus. E o que Jesus foi percebendo? Que toda aquela região estava hostil à sua palavra e à sua ação. E consequentemente Jesus já entendia que estava sendo gestado e preparado um plano para que ele pudesse ser condenado. E diante desta resistência, desta dureza de coração por parte dos judeus, Jesus toma a decisão de ir por uma outra região que não fosse aquela pertencente aos judeus. E por que é importante nós entendermos este pano de fundo? Porque agora nós vamos para o texto. Pegue aí o seu folheto, Evangelho de hoje, versículo 31. Vamos ler juntos este versículo? Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia,
atravessando a região da Decápole. Por que é importante estes dados geográficos que o evangelista nos apresenta? Porque Jesus vai sair da terra dos judeus e Jesus vai para a terra dos pagãos. Então, a região de Tiro e de Sidônia era uma região considerada pagã pelos judeus. E agora Jesus chega na Decápole. Então a Decápole era um conjunto de 10 cidades que ficava na Palestina Oriental, e este povo da Decápole, eles tinham uma formação helenística, ou seja, de pensamento grego e não judeu, como o povo de Cafarnaum, o evangelho de domingo passado, como aqueles que estavam à margem do mar da Galileia. E qual o sentido disso? Jesus não desiste da sua missão. Se na sua terra, se entre o povo escolhido e eleito, ele não é aceito, ele não é ouvido, ele continua a sua caminhada e vai por outras terras, aonde ele encontrará abertura e, mais do que isso, o desejo do coração de desfrutar daquilo que Jesus poderia oferecê-los. Os santos padres, meditando este texto do Evangelho, também diz que esta caminhada de Jesus por terra pagã já era a prefiguração da igreja, que deveria anunciar a sua palavra, o seu evangelho a todos os povos, raças, culturas, línguas e nações. A partir de Jesus, a salvação não era apenas restrita a um povo escolhido e eleito, como no Antigo Testamento, mas a partir de Jesus há uma universalidade da salvação, ou seja, a graça de Deus é para todo homem e para toda mulher, independente da sua raça e da sua cultura. E é interessante nós percebermos que Jesus terá mais acolhida entre os pagãos do que entre os judeus. Agora vamos mergulhar um pouco mais no texto, para vermos o que vai acontecer com Jesus nesta terra de pagãos, na Decápole. Vamos ler juntos o versículo 32, olha o que está escrito lá. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Paremos aqui. Uma pessoa muda ou gaga, que tem dificuldades de falar, ela só é assim porque ela tem dificuldade de escutar. Como que nós aprendemos a falar no processo de evolução que vivemos quando vamos crescendo? A partir do momento que nós temos a capacidade de escutar. Então, muitos de vocês são pais, são mães. Quando a meninada vai crescendo e não desenvolve na fala, o pai e a mãe já ficam um pouco preocupados. Procuram um otorrino, um fonoaudiólogo, para fazer um exame, um diagnóstico do que está acontecendo com aquela criança, porque ela não está desenvolvendo a fala. E na maioria das vezes, quando uma criança não consegue falar no seu processo evolutivo, pode ser que ela tenha algum problema de audição, porque é necessário ouvir para falar. E agora esse homem que é levado até Jesus tem esta dificuldade, não consegue falar direito, é gago. Por quê? Porque também era surdo.
Padre, poderíamos avançar um pouquinho mais nesta compreensão? Poderíamos. Porque aqui, no ouvir e no falar, se estabelece o que nós chamamos de comunicação. Só de fato é possível comunicar quando nós ouvimos bem para entendermos e, consequentemente, somos capazes de falar para que o outro também possa nos ouvir. Então, trazer um homem surdo-mudo até Jesus não era apenas uma debilidade física ou uma deficiência física, mas era um homem que também estava impedido de comunicar com os outros e de receber a comunicação daquilo que lhe falava. E a partir deste momento, não sendo possível comunicar, se fechava em si mesmo. Não era mais possível se relacionar com os outros, porque não conseguia falar e, consequentemente, também não conseguia ouvir. Guarde estas perspectivas, guarde estas provocações, que daqui a pouco nós voltaremos delas. Então, trouxeram este homem até Jesus. Este é o papel da comunidade cristã: levar aqueles que não têm condições para que eles cheguem até Jesus. E hoje nós devemos parar e refletirmos: quantas pessoas que estão à nossa volta que não conseguem chegar até Jesus? Qual é a nossa missão como comunidade cristã? Ajudar essas pessoas a encontrarem com Jesus. Lembre disso lá na sua casa, lembre disso lá no seu trabalho, lembre disso na comunidade. Esta é a nossa missão. A partir do momento que eles levam o homem até Jesus, olha o que Jesus fará. Voltemos ao texto, versículos 33 e 34. Vamos ler juntos? Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Paremos aqui. Jesus estava circuncidado por uma grande multidão. E a partir do momento que chega este homem surdo-mudo, Jesus toma uma decisão, o leva para um lugar à parte e separado. Jesus não fazia show de milagres, como muitos líderes religiosos amam fazer, e como muitas pessoas amam assistir. Jesus não. Jesus olhava a pessoa na sua individualidade, na sua pessoalidade. E Jesus queria proporcionar àquele homem uma experiência íntima e profunda que marcaria a sua vida para sempre. Jesus não queria que aquele homem entendesse que ele era mais um no meio da massa e da multidão. E aqui vem este ensinamento para mim e para você. Diante de Jesus, você não é mais um no meio da multidão, mas diante de Jesus, você é uma pessoa única, amada e preciosa aos olhos de Deus. E não só como aquele homem
ir para um lugar à parte, separado para esta experiência. Mas a cada dia nos abramos à novidade, ao convite e à visita que Jesus também nos faz, e queiramos ir com Jesus para um lugar à parte e separado, para que sejamos capazes de experimentá-lo. Quando Jesus tira o homem da multidão, nos disse o texto, que Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos. Eu sou fascinado pela pedagogia que Jesus utiliza nas suas curas e milagres, porque Jesus nunca age de maneira mágica, levantar a mão e falar assim: agora fique curado, como muitos líderes religiosos fazem. Não. A cura de Jesus não se dá por meio de mágica, mas esta cura se dá por meio de uma pedagogia, de proximidade, de compaixão, de atenção, de interesse pelo outro, e que é composta por diversos elementos, como nós acabamos de ler. Não queira um Jesus mágico para a sua vida. Não queira seguir uma igreja, uma fé, um líder religioso que te promete resolução de todos os seus problemas de maneira mágica, dando um grito na ponta do seu ouvido e te dizendo que agora já está tudo pronto e acabado. Mas se abra a esta pedagogia que Jesus propõe àquele homem, mas que também é para a nossa vida. Jesus vai tocar os seus ouvidos. Então, o que significa o tocar? Significa comunicar àquele homem o poder de Deus. Queira a cada dia da sua vida, meu irmão, minha irmã, o toque de Jesus. Permita que hoje também Ele possa tocar os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca, que Jesus possa tocar o seu coração, como tocou a vida daquele homem. A primeira atitude, comunicar o poder de Deus, o tocando com as suas mãos. Depois, o que Jesus fez? Ele cuspiu e com a saliva tocou a língua do homem. Então, a saliva é o sinal do sopro vital. Se nós tomarmos lá o livro do Gênesis, Deus cria o homem e depois faz o quê? Sopra nas suas narinas e lhe comunica a vida, o ruá de Deus. A partir do momento que Jesus vai cuspir e tocar com a saliva a ponta da língua daquele homem que era mudo, o que Jesus estava fazendo? Comunicando a vida de Deus para a vida daquele homem. Era o sopro da ressurreição, era o sopro de uma nova vida, que agora o alcançava diante das suas limitações. Tocou-lhes os ouvidos e com a saliva tocou a ponta da sua língua. Vocês estão percebendo a pedagogia do milagre? É Jesus agindo naquelas áreas que eram débeis, que eram deficientes. E hoje esta mesma ação de Jesus precisa nos alcançar. Não tenhamos medo de fazermos o nosso diagnóstico daquilo que é frágil em nós, daquilo que é deficiente em nós, daquilo que é a nossa fraqueza, para que Jesus nos toque, para que Jesus nos comunique este sopro de Deus, que é capaz de nos levantar,
que é capaz de nos ressuscitar, que é capaz de nos possibilitar uma vida nova, mesmo em meio às intempéries e dificuldades que vivemos a cada dia. Depois de tocar a língua daquele homem com a sua saliva, Jesus olhou para o céu. A atitude de Jesus olhar para o céu remete à sua comunicação íntima e profunda com o Pai, com o Divino Pai Eterno. Todas as curas, sinais e milagres que Jesus fazia, era pela sua profunda e íntima comunhão com o Pai, que lhe dava a graça, que lhe dava a autoridade, que lhe dava o poder de agir em seu nome. E diante deste olhar para o céu, a graça que Jesus portava em si, trazendo do Divino Pai Eterno, foi capaz de tocar a vida daquele homem. Por isso que Jesus suspirou. O suspiro é um puxar do ar muito profundo, e depois este soltar do ar. E por que Jesus suspira diante daquele homem? Porque a misericórdia e a compaixão de Deus estava ali presente e agindo sobre ele, através de Jesus. Vocês perceberam que até agora Jesus não falou nenhuma palavra? Toda a forma de comunicação de Jesus até agora, ela foi não verbal. Ela foi apenas por gestos, por atitudes. E esta é a forma mais primitiva da comunicação. Se vocês lerem um pouco sobre a história da comunicação, vocês perceberão que a fala sistematizada como língua, como hoje, por exemplo, nós temos o português, ela já é um processo bem tardio na história da humanidade. E a primeira forma que se dava de comunicação era através dos gestos, dos sinais, das atitudes. E Jesus remonta a esse modelo primitivo de comunicação, porque era necessário uma cura e um milagre que não fosse apenas corporal, mas era necessário uma cura e um milagre que alcançasse a vida daquele homem na plenitude de quem ele era. Não era necessário apenas soltar a língua que estava presa, porque o homem tinha dificuldade de ouvir, logo ele era gago. Mas esta pedagogia dos sinais, do toque, da saliva, do olhar para o céu, do suspiro, remonta a uma obra nova que Jesus estava fazendo na vida daquele homem, porque a partir daquela ação, aquele homem se tornava uma nova criatura. E somente agora Jesus vai falar, e vai falar apenas uma palavra. Qual foi esta palavra? Éfata, que quer dizer abre-te. É uma palavra do aramaico. O aramaico é a língua que dá origem ao hebraico. O hebraico era a língua que os judeus falavam na época de Jesus. Ainda falam hoje em Jerusalém. Mas Jesus remonta aqui a uma língua anterior àquela que se falava, o aramaico, que quer dizer abre-te. Por que Jesus diz esta palavra? Porque o milagre se dá por meio das ações e por meio da palavra. Toda a primeira parte foram direcionadas àquele homem através de sinais, de gestos, e por fim veio a palavra. O milagre não é mágica.
O milagre precisa de sinais, precisa de proximidade, de compaixão, de misericórdia, de toque, e o milagre precisa de palavra. Lembre sempre disso. Como eu dizia agora há pouco, não queira um Jesus mágico para a sua vida, mas queira um Jesus que vai te inserir nesta pedagogia dos sinais, do toque, da empatia, da fraternidade, e este Jesus que vai te direcionar também a palavra que hoje te diz: éfata, abre-te. O milagre de Jesus passava pelos ouvidos, abrir os ouvidos, era surdo. Chegava na língua, soltar a língua porque era presa, era gaga. Mas agora transcendia e chegava ao coração, sede da existência da pessoa. Os ouvidos se abriram, a língua se soltou, mas era necessário que o milagre fosse completo, para que aquele homem se abrisse na totalidade de quem ele era e acolhesse a vida de Deus que estava sendo comunicada na vida dele. E hoje precisa este ser um movimento a nos alcançar. É hoje Jesus dizendo a mim e a você nesta manhã de domingo: abra-te ao toque de Deus, abra-te aos sinais de Deus na sua vida, abra-te à misericórdia e à compaixão de um Deus que te trata na sua pessoalidade, na sua individualidade, porque você é muito importante, de um Deus que olha para o céu e pede o auxílio do seu Pai para a sua vida. Abra-te a esta novidade. E toda a graça de Jesus para a vida daquele homem é para possibilitá-lo uma nova comunicação. Vamos ver agora o que aconteceu? Versículo 35, olha o que está escrito lá. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Houve uma mudança aí do início para esta realidade agora, do fim do texto? Sim. A ação de Jesus para a vida daquele homem, o toque de Jesus, o éfata de Jesus, mudou tudo. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus, com este milagre, restabeleceu na vida daquele homem uma nova capacidade de comunicação, de escuta e de fala. Por que é importante nós entendermos isso? Porque esta palavra diz respeito à nossa realidade. Hoje nós estamos numa cultura que fala muito, é ruído, barulho, voz e som a todo momento, e estamos condicionados a esses ruídos, porém somos um povo que escuta pouco. E o milagre que Jesus faz na vida daquele homem tem uma atualidade para a nossa vida, porque este éfata, este abre-te de Jesus também precisa nos possibilitar uma nova capacidade de ouvir, para que tenhamos uma nova capacidade de falar. Qual é o duelo que hoje nós enfrentamos? Dos fundamentalismos, dos guetos, das ideologias, que nos fecham num determinado grupo, num determinado jeito de ser ou de pensar,
que nos convence de tal forma que já não nos possibilita mais dialogar com quem não comunga os mesmos ideais ou com quem não vive do mesmo jeito que eu vivo. E agora nós estamos acompanhando este bombardeamento e estas crises em todas as perspectivas, num período tão difícil como este da pandemia, na dimensão política, na dimensão social, na dimensão das relações, inclusivemente na dimensão religiosa. E hoje este milagre de Jesus precisa acontecer na nossa vida, para que nós tenhamos a cura do ouvir, para que nós tenhamos a cura do falar, e já não mais nos permitamos viver em guetos, ou serem dominados por pensamentos e ideologias que nos fecham em nós mesmos, e que nos impossibilitam de comunicarmos com o outro, porque não acho o outro digno de mim diante do que eu penso. É uma abertura nova ao primado da palavra, de ouvidos curados, de línguas saradas, de corações aguçados pela força do Espírito, que nós precisamos. Peçamos hoje a Jesus: Jesus, pronuncie o seu éfata, o seu abre-te a mim. Abra os meus ouvidos, abra o meu coração, Jesus. Me possibilite, me habilite, me torne capaz de ouvir a tua palavra e de vencer neste mundo a solidão e a incomunicabilidade que tem sido como que uma gaiola a me prender diante do meu egoísmo. E é desta nova comunicação que nós precisamos em tempos de pandemia. É deste novo ouvir e deste novo falar que nós precisamos quando passamos por um problema em casa, no casamento, na educação dos filhos, na relação com os pais. É desta comunicação nova, do sopro do Espírito, do ruar e do comunicar de Jesus a nós, que precisamos para lidar com todas as dificuldades sociais, políticas e econômicas que enfrentamos. É deste abre-te, a ação do Espírito e da graça de Jesus, que nós devemos nos abrir para que a nossa língua seja desatada, para que o nosso coração repouse no Senhor e encontre dele a graça necessária. E se nós voltarmos ao Antigo Testamento, o primeiro mandamento de Israel era o Shema Israel, Adonai Elohenu. Do hebraico, escuta, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. Jesus teve que fazer este milagre em terra pagã. Passou a região de Tiro e Sidônia e chegou à região da Decápole, porque aqueles que tinham por excelência o primado da escuta como mandamento, já não eram mais capazes de escutá-lo diante do apego às normativas e às tradições religiosas. Lembra do evangelho de domingo passado? E agora Jesus, por meio deste milagre, em terra pagã, quer pronunciar a todo Israel que era necessário voltar ao princípio de tudo. O abra-te de Jesus, o éfata de Jesus, é o Shema do Antigo Testamento, é o convite à abertura dos ouvidos, do coração e da mente à novidade da palavra, que nos cura e que nos liberta de todos os fundamentalismos e ideologias,
e que nos possibilita a graça da liberdade do Espírito. Portanto, é necessário esta pedagogia do toque de Jesus nos ouvidos, da sua saliva tocando a ponta da língua, do seu olhar para o céu, do seu suspiro de misericórdia e da sua palavra que hoje nos diz: Éfata, abra-te. Shema, senador Canedo, escuta, povo de senador Canedo, Shema, Israel, porque somente esta graça que o Evangelho está nos possibilitando hoje superará toda divisão, ódio e maldade diante da comunicação estabelecida. O que é capaz de curar o nosso mundo, polarizado, tendencionista, egoísta, o éfata de Jesus. A solução para a Babel do nosso mundo, que fala demais, que se comunica demais, que tem tantas possibilidades, mas que está se tornando um povo tão confuso e uma comunicação mais confusa ainda, só será reordenada a partir do momento que o éfata prevalecer. E o que significa este éfata? A abertura a Deus e a abertura aos irmãos. Aquele homem surdo-mudo, ele era excluído da comunidade. Por quê? Porque ele não poderia se comunicar. Isso aconteceu até recentemente no Brasil. Quantos hospitais foram criados para colocar as pessoas com deficiência? Porque elas não poderiam ficar nas suas famílias. Isto era vergonha para a família. A família não poderia assumir. As que até assumiam, a pessoa com deficiência escondia, porque a pessoa com deficiência não poderia ser vista pelos outros. Então esta época aqui não era muito diferente. Aquele homem estava excluído da sociedade, e agora o éfata de Jesus possibilitou a ele não somente uma cura física, mas possibilitou a ele a graça da fé, de uma nova obra, de se tornar discípulo de Jesus. E o éfata de Jesus para ele o abriu para Deus e o abriu para os irmãos. Porque hoje tem muita gente que quer o éfata só para se abrir para Deus, mas não quer o éfata para se abrir para os irmãos. E Jesus não faz a obra pela metade. O milagre de Jesus não é incompleto, é o éfata na sua totalidade, é o abrir-se a Deus e o abrir-se aos irmãos. Jesus disse, recomendou com insistência, não conte nada a ninguém. Mas quanto mais Jesus recomendava, mais eles divulgavam. Aqui Marcos fala do segredo messiânico, que só seria evidenciado no final da missão de Jesus. Mas aquele homem que faz uma experiência nova, vai conseguir guardar isso só para ele? Não. Por quê? Porque ele se torna discípulo de Jesus. Ele recebe a graça de uma nova comunicação, aonde ele pode se comunicar com Deus e que ele pode também se comunicar com os irmãos. Agora vamos no último versículo para nós encerrarmos. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Tudo que Deus faz é muito bom. Lá no livro do Gênesis, Deus criou tudo, nos disse o escritor sagrado, e tudo que Deus criou era muito bom. A nova criação agora na vida daquele homem, ele tem feito bem todas as coisas. Abriu os seus ouvidos, soltou a sua língua e tocou o seu
coração. É o éfata de Deus, é o Shema, é o escuta para a graça de Deus que hoje vem ao nosso encontro. Então agora vamos pedir isso, encerrando esta meditação da palavra. Por um instante feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Qual é a sua dificuldade de escutar? Toque agora os seus ouvidos e peça para Jesus o éfata dele. Fala para Jesus: abra os meus ouvidos, Jesus, diante da minha surdez. Abra os meus ouvidos, Jesus, diante de tantas vozes que têm me ditado o que eu devo fazer. Me liberte, Jesus, de tudo aquilo que me faz ser isolado, de tudo aquilo que me faz ser fundamentalista e que tem me impedido de comunicar contigo e com os meus irmãos. Shema, ó Israel, escuta, ó Israel. Então agora vai dizendo: escuta, Padre Max. Vai dizendo o seu nome: escuta, Padre Max. Vai repetindo o seu nome e vai pedindo este Shema, este éfata de Deus para a sua vida. E como Jesus tocou os ouvidos daquele homem, diga para Jesus: toque os meus ouvidos. Depois disso, Jesus tocou com a saliva a ponta da língua daquele homem. Toque agora a sua boca e vai pedindo o éfata de Jesus para a sua boca, para que Ele purifique a sua língua, para que Ele transforme o seu jeito de falar, para que Ele te dê uma nova comunicação, onde você terá a graça de comunicar com Deus e de comunicar com os irmãos, de anunciar o Evangelho a toda criatura, porque a palavra que entrou nos seus ouvidos agora vai ser proclamada pela sua boca. Proclamar que o Senhor é nosso Deus, que só Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Põe a sua mão sobre o seu coração e vai repetindo para você: abra-te, abra-te, abra-te. Permita com que o toque de Jesus abra o seu coração, que o éfata de Jesus chegue à sua vida por inteiro, para que você escute a palavra dele todos os dias, para que você seja capaz de comunicá-la a todas as pessoas. Escuta, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, e hoje Ele quer nos libertar de tudo aquilo que nos ensurdece, de tudo aquilo que nos emudece, e de nos dar a graça de uma nova vida e de uma nova comunicação. Escuta, ó Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel.